Louvado seja Deus, porque é muito, 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 muito bom conhecer a Ele. Uma coisa é você ter uma religião, outra é você conhecer o Senhor Jesus. Uma coisa é você admirar, apreciar, se encantar com a natureza. Outra coisa é você conhecer o Criador do céu e da terra. Este texto de Filipenses 2, de 1 a 11, ele é muito precioso, muito interessante. Nesta carta, Paulo escreve, a igreja de Filipos. Era uma igreja que ele tinha uma conexão, uma afinidade, ele tinha vínculo. Era uma igreja que o apoiou, o ajudou desde o início do seu ministério, ajudou financeiramente. Ele tinha um carinho, um apreço. E ele, neste texto aqui do capítulo 2, ele dá algumas orientações práticas para a gente aprender a unidade, nos exercitarmos. Se você conhece o Senhor, se tem comunhão, consolação, amor no Espírito, então aumenta a minha alegria, diz Paulo, aumenta a minha satisfação, buscando essa unidade, esse amor, essa fé, buscando sentir a mesma coisa, ou seja, priorizar a vontade do Senhor. Ele no verso 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Porque nós não percebemos, mas nem sempre estamos cientes de que por trás das nossas motivações também tem esse desejo humano de destaque, de ser adorado, de ser o centro das atenções. E por trás disso, essa força, essa motivação, ela gera muito conflito, muito impasse, muita disputa de poder, de prestígio, fogueira das vaidades. Grande parte dos problemas humanos nos relacionamentos, nas instituições, nos espaços de trabalho, nas famílias, tem a ver com isso. E Paulo alerta: não faça nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E aí, quando ele fala humildade, a gente fica assim: poxa, o que é ser humilde, né? Humildade. Humildade é uma qualidade, é uma virtude. E nós tendemos para extremos. Naturalmente, a gente tende ou para menos-valia, que é a gente se autodepreciar, desprezar a nós mesmos, isso é ruim, ou a gente se vangloriar, exaltar a nós mesmos, isso também é ruim. A humildade é a gente enxergar a verdade. Qual é a verdade? Somos humanos. Deus é o Criador, nós as criaturas. Ele é o Senhor, nós os servos. E quando Ele usa a gente, quando Ele opera através de nós, é algo muito maravilhoso, muito digno. Mas Paulo fala lá em Coríntios assim: temos, porém, este tesouro
em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente é, que é bom, é em Cristo. Vem dele, todo dom, toda dádiva vem dele. Então, por exemplo, nós estamos preparando uma cantata, né? Os dons de cantar, de tocar, de apreciar, de louvar, o belo, tudo isso vem dele. E é dele, por ele e para ele. Então, a humildade é um exercício de cair na real. Aqui neste versículo 3, também tem uma orientação de Paulo que nos ajuda nessa prática de desenvolver a humildade. Ele diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ele não está falando para você se achar nada e considerar o outro tudo. Não é neste sentido. Ele está dizendo, também nós tendemos para um extremo em que a gente se acha muito e olha o outro de cima para baixo, desprezando. O que ele diz é assim: considere que você, sendo vaso de barro, você é uma pessoa com valor, com dignidade, com importância, porque Deus fez você a imagem e semelhança dele. Porém, Deus também fez o outro a imagem e semelhança dele. E ninguém na terra consegue espelhar, expressar a plenitude dessa imagem e semelhança de Deus. Ninguém. Então, cada pessoa tem qualidades, tem talentos. O ser humano, no fundo, é um mix de qualidades. Pensa, a palma da minha mão são as qualidades, os talentos, as virtudes, as coisas boas, que eu vou chamar de luz. E do outro lado da palma estão as dificuldades, os erros, as fraquezas, as misérias, as limitações, os pecados, que eu vou chamar de sombra. Então, todo ser humano é um mix de luz e sombra. Às vezes, você fica focado no seu lado luz e fica olhando a sombra do outro. E Paulo está dizendo, faz o contrário, olha a sua sombra, e reconheça que você é vaso de barro e olha a luz do outro. No outro há um tesouro? Há. Em cada pessoa. Por exemplo, até mesmo uma pessoa, um morador de rua, um mendigo. O cara tem uma competência que você não tem. Talvez se você tivesse nas condições dele, você já tivesse morrido. Estava revoltado. Então, Deus derramou, dotou cada ser humano com marcas, com traços da imagem e semelhança dele. Mesmo sendo humano, sendo pecador, resta ainda essas marcas da imagem e semelhança de Deus em cada um. Então você pode aprender a olhar e cultivar uma atitude de respeito para com o seu próximo, considerando que cada pessoa em Cristo, em Deus, é superior a você, em si mesmo. Que em Cristo não há grande nem pequeno, não há macho nem fêmea, judeu nem grego. Em Cristo somos um, e Ele deu talentos, 10 para um, 5 talentos para o outro, 1 talento para o outro, mas para Deus o que importa é a fidelidade.
Então, esse exercício da gente se humanizar, da gente se perceber como gente, e aprender a respeitar a nós mesmos, respeitar e honrar o outro semelhante a Deus e semelhante a nós, é o que possibilita a igreja vivenciar a unidade, a fé, a benignidade, querer o bem uns dos outros, se alegrar com a bênção do outro, em vez de ficar batendo cabeça, disputando. Então ele diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, preste atenção também nas coisas que são interessantes para o seu irmão. E aí, ele entra assim, numa coisa de chamar a igreja de Filipos, chamar a atenção da igreja para olhar para Jesus e ver nele o nosso modelo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo Deus, Jesus é Deus. Jesus na terra, humano, limitado, era Deus. Ele sabia de onde ele tinha vindo. E ele sabia para onde ele ia. Mas, mesmo sendo Deus, ele não se colocou como tal. Ele se fez como servo. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava ali na condição de servo. Ele disse, olha, eu entre vocês sou como aquele quem serve. Ele se humilhou, obedecendo à vontade do Pai e indo à cruz, por amor de todos nós. Então, Deus o exaltou, e o exaltou acima de todo nome. E isso é um princípio do reino de Deus. Porque o reino é o reino dele, não é o reino nosso. Embora nós reinemos, é em nome dele, é para a glória dele, é dele, por ele, para ele. Então, quando a gente obedece, quando a gente se submete, quando a gente se rende, quando a gente cultiva uma atitude de valorização mútua, nós estamos entrando na sintonia do que Jesus é, de como ele se portou, como ele se colocou na terra, e nós vamos aprender a dar a glória a Deus. Por exemplo, uma expressão que Jesus usou, e é a expressão que ele mais usou para referir-se a si mesmo, é o Filho do Homem. Então a gente sabe que na pessoa de Jesus há um mistério de uma dupla natureza. Deus, o Espírito Santo de Deus, visitou o ventre de Maria. O anjo anunciou para ela que o santo que haveria de nascer no ventre dela, que seria gerado pelo Espírito Santo, seria chamado o Filho de Deus. Porque na hora que o anjo falou, você vai ter um filho, e esta era uma profecia lá de Isaías, uma virgem conceberá um filho. Quando o anjo anunciou para Maria, ela perguntou, mas como que eu vou ter um filho se eu não conheço varão? Conhecer quer dizer, não tenho vida sexual ativa. Ela era noiva. Aí o anjo disse,
o santo que há nascer de ti será gerado pelo Espírito Santo. Ele será chamado Filho de Deus. Então, a natureza divina veio e no ventre de Maria gerou no óvulo dela a natureza humana de Maria, trouxe Jesus à existência. No Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne. Verbo se fez carne. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, em Jesus tinha, simultaneamente, essas duas naturezas. Já falei para vocês, mas vou reiterar que é muito importante a gente ter clareza dessa condição de Jesus, que embora ele fosse Deus, para tornar-se verdadeiramente humano, ele se despojou da glória que ele tinha com o Pai desde o princípio. Ele se abandonou temporariamente daqueles 3 atributos do eterno. 3 atributos que caracterizam o divino: onisciência, onipresença, onipotência. Por exemplo, Jesus na terra, ele não era onipotente. Por quê? Se ele fosse todo-poderoso, não poderia morrer em nosso lugar. Segundo, ele não era onisciente. Ele disse: aquele mesmo dia e hora ninguém sabe, somente o Pai, nem os anjos, nem o Filho do Homem. Então, a mente humana de Jesus recebia revelação. Ele sabia o que passava na mente e no coração dos fariseus pela revelação, não por uma mente onisciente. E terceiro, ele não era onipresente, não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele estava fisicamente em Jericó, não poderia estar fisicamente em Jerusalém. Então, embora divino, ele era verdadeiramente humano. Aquela essência da natureza divina permaneceu. Então ele era humano, mas sem pecado. E quando ele fala o Filho do Homem para referir-se a si mesmo, ele está mostrando essa humildade. Ele está mostrando a importância dele ser homem, dele ser gente. E outra coisa que é muito interessante para nós é saber que Jesus venceu o pecado, o mundo e o mal, derrotou Satanás na condição humana. Porque muitas vezes a gente fica pensando: mas ele era Deus, então ele aguentou a dor da cruz porque ele era Deus. Ele era Deus porque então ele venceu o diabo, venceu o mal nessa base da sua natureza divina. Não. Ele venceu na base da sua condição humana, como filho do homem. E nesta condição ele abriu um caminho que você humano, que eu humano, podemos percorrer. Então, Jesus ele era muito interessante porque ele era simples. Não tinha indumentária, não tinha aparatos. Ele andava no meio do povo. Tem muitas lendas sobre Jesus, a infância de Jesus e tal, mas o que a gente considera mesmo são os registros do Evangelho. Nos Evangelhos,
a gente pode entender que Jesus era uma pessoa comum. Comum no sentido de... não era uma pessoa que todos que olhavam para ele tinham certeza que ele era o Messias, que ele era Deus. Não. Até mesmo pessoas que conviviam com ele. Em várias passagens do Evangelho, mostra que os irmãos dele não criam. Os irmãos dele não criam nele como o Messias. E eu imagino que Maria não contou todos os detalhes do nascimento de Jesus. No Evangelho de Lucas, que parte dos registros foi... Lucas não era apóstolo, Lucas não era discípulo de Jesus, logo no começo, ele era grego, mas ele foi procurar, consultar, ouvir e tal, e ele foi até Maria e ele pegou relatos de Maria. O Evangelho de Lucas é o evangelho que conta detalhes muito diferentes, porque foram relatados para Lucas por Maria. Então, diz que ela guardava aquelas coisas que iam acontecendo e confirmando Jesus ser o Messias, ela guardava e ficava considerando. Então, eu creio que ela não falou para os irmãos mais novos de Jesus: o seu irmão mais velho, ele é o Messias. Acho que ela não falou, porque eles não acreditavam. O povo de Nazaré não acreditava que Jesus era o Messias. Então, neste sentido, ele era humano verdadeiramente. Não era uma pessoa afetada, não tinha um aparato assim. Quando ele operou milagres, curou cego de nascença, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, as pessoas falaram: uau, quem é este? Então ali manifestava a glória de Deus. E Jesus disse para os discípulos e até para os judeus: olha, se vocês não creem nas minhas palavras, creiam pelo menos nas obras que o Pai me deu para fazer. Então, tem um hino em inglês, chama Mary, Did You Know? Maria, você sabia? É muito bonito esse hino, porque o cara vai perguntando: Maria, você sabia que o seu filho veio para te fazer nova? Que essa criança que você deu à luz em breve trará luz para você? Você sabia que seu filho vai dar visão a um cego, vai andar sobre as águas? Você sabia que o seu filho vai ressuscitar os mortos? Que ele será Senhor dos senhores, Rei dos reis? Vai fazendo essa pergunta. Você sabia que quando você acolhia nos braços e beijava o seu bebê, você estava beijando o rosto de Deus? Você sabia que ele era o grande eu sou? A gente não sabe o quanto Maria sabia, mas ela sabia de uma coisa: que aquele filho era um milagre, que ele era o Filho de Deus. E ela foi aprendendo a crer, confiar. E é interessante, por exemplo, diante da cruz, depois da crucificação, na hora que Jesus, às 3 da tarde, clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é um clamor em aramaico, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o momento mais radical da cruz, do sofrimento, esse momento como que uma ruptura, um distanciamento,
entre o Pai e o Filho, onde o juízo do Eterno tinha descido sobre ele, sobre os pecados de toda a humanidade. E aí, o centurião que estava comandando aqueles soldados, o centurião ali era o capitão, ele tinha em torno de 500 homens debaixo do seu comando. Quando ele olhou e viu o tremor da terra, a terra escureceu. Diz assim no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então aquele homem percebeu que Jesus não era uma pessoa comum. Eu até imaginei, isso não é revelação, entendam, é só uma imaginação. Eu fiquei imaginando que o centurião que estava lá na Galileia, se não me engano em Cafarnaum, cujo servo estava doente, e pediu a Jesus para curar, até mandou pessoas pedirem. E Jesus ia na direção da casa dele e ele mandou o recado: olha, eu não sou digno de receber o Senhor no meu teto, diz só uma palavra e o meu servo ficará curado, porque eu tenho pessoas debaixo da minha liderança que eu dou uma ordem, ele vai e faz. E Jesus se espantou com a fé daquele homem, daquele centurião. Aí eu pensando, né? Vai que nesse meio tempo, Jesus curou o servo daquele centurião. Ele foi transferido para Jerusalém e ali coube a eles dirigir aqueles soldados, liderar aqueles soldados que estavam conduzindo Jesus à cruz. Se não era um outro centurião que também entendeu, teve a revelação que Jesus era o Filho de Deus. Então, é muito interessante a gente apreender, captar a humanidade de Jesus e olhar para ele como o nosso modelo de homem. E é muito interessante a gente perceber, entender e ter a revelação sobre a divindade de Jesus e ver nele o nosso Salvador. Tem aquela passagem depois da ressurreição, 10 apóstolos reunidos numa sala, Judas havia morrido e Tomé não estava presente. E Jesus se revela para eles, para os 10, e diz: paz seja convosco. Evangelho de João, capítulo 20. Recebei o Espírito Santo. E os discípulos ficam totalmente espantados, alegres. E eles contam para Tomé que haviam visto o Senhor. E Tomé disse: olha, sinceramente eu não acredito, só vou acreditar se eu vir com os meus próprios olhos e se eu tocar o meu dedo onde estavam as feridas dele. Tipo, ver para crer. E aí, logo depois, Jesus aparece novamente para os apóstolos e agora Tomé estava presente. Jesus se adianta e diz para Tomé: Tomé, olha aqui minhas mãos, olha aqui o meu lado. Tomé,
fica completamente espantado e ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. Ele chama Jesus de Deus. Ele chama Jesus de Senhor. Então, na nossa caminhada cristã, precisamos descobrir tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus. Quanto mais a gente aprecia a humanidade dele, mais a gente pode acreditar que na nossa limitação, na nossa humanidade, com a ajuda dele, nós podemos chegar aonde ele quer. Pensa bem, não importa onde você esteja, em que estágio da sua vida cristã você está, Deus tem um propósito a cumprir, a se realizar na sua vida, e ele é todo competente para fazer você caminhar, crescer, subir a montanha da maturidade e chegar aonde o Senhor quer. E quanto mais a gente vê a divindade dele, mais a gente aprende a confiar. Senhor meu, mais a gente aprende a se render. E Deus meu, mais a gente aprende a adorar a Jesus. Maravilhoso conhecer, amar e adorar. E também, quanto mais a gente enxerga a humanidade e a divindade de Jesus, mais a gente é capaz de ser grato a Deus pelos nossos irmãos. Você faz parte da igreja, você é uma bênção. Você que faz parte da igreja, você é uma dádiva que Deus deu a nós, uns aos outros, o Senhor nos deu. Você não está sozinho, e cada um aqui é precioso, preciosa aos olhos do Senhor, e nós vamos aprendendo a ver isso, cada pessoa como um verdadeiro dom de Deus, como um verdadeiro tesouro, porque cada um tem o que colaborar no reino de Deus, para a glória de Deus. Amém.